Oi, gente! E aí, pessoal? O vídeo de hoje é isso aí mesmo que vocês já viram no título, é sobre o visto americano do Issalzinho. Eu resolvi gravar esse vídeo porque quando a gente deu entrada no processo, do Issal tirar o visto de turismo americano, eu não achei nenhuma informação sobre como tirar esse visto para quem mora aqui no Japão, Eu achei muitas informações de quem morava no Brasil, vários vídeos, mas eu não vi essa informação de quem morava no Japão. Então acho que vai ser muito legal, para quem tá aqui no Japão e tem a vontade de tirar o visto americano no consulado dos Estados Unidos aqui no Japão, para poder passar as informações, que a gente tem para passar nesse vídeo, e também o Issal vai contar da experiência dele, da entrevista dele. Então, se você gosta desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai ser útil, já deixa o like, que ajuda muito, 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 muito o canal. Confere se você tá inscrito também e segue a gente lá no Instagram, que a gente tá por lá todos os dias, tá aparecendo aqui embaixo, @naveraldo. Bom, então, no ano de 2020, eu falei pro Issal, Issal, vamos tirar o seu visto americano, porque é bom ter, às vezes a gente quer viajar. E aí, então, eu fui pesquisar, pra ver como que fazia para tirar o visto americano. Pesquisei qual era o consulado americano mais próximo da gente. A gente mora na província de Gifuken e o consulado mais próximo nosso é o consulado de Osaka, que chama Osaka Kobe. Também tem a embaixada em Tóquio, eles têm consulado em Nara, lá em Okinawa. E aí eu entrei lá no site, eu vi tudo que tinha que fazer, então a gente vai contar nesse vídeo, tudo que tem que fazer, todos os documentos que eles pedem. É claro que quando você for tirar o seu visto, você vai entrar lá no site e vai conferir todos os documentos, Não vai só pelo que a gente tá falando, porque as regras podem mudar. Essa foi a nossa experiência. Então, no ano de 2020, eu dei entrada no visto americano do Issal. Bom, primeiramente, acho que muita gente tem dúvida se tem que preencher tudo em inglês, em japonês. Eu preenchi tudo em inglês, porque eu tava fazendo pelo navegador Safari, e ele não traduz automaticamente. Mas eu acho que se fizer é o Google Chrome, que traduz? Acho que é. Que ele traduz automático a página. Ele traduz automático a página. Mas eu não tenho certeza se todas as páginas ele traduz, sabe? Se são só algumas. Enfim, eu optei por fazer em inglês. Tem algumas que ele dificulta mesmo. Teve uma vez que eu apertei para traduzir, ele não estava traduzindo direito. Acho que depende. Eu também acho que depende da página. Primeiro de tudo, você vai entrar lá na página e marcar que você quer aplicar para o visto de turismo. E aí vai gerar um cadastro, onde você vai pôr o teu e-mail, você vai criar uma senha para você sempre acessar o teu cadastro, Até aí tudo bem, tudo normal. Aí eu anotei aqui, na minha agenda para falar para vocês certinho, tudo que eles pedem. Então, primeiro de tudo, o que você vai preencher lá no site do consulado americano é um documento que chama DS-160. Esse documento é um documento com várias páginas e que pergunta tudo sobre você. No caso, sobre o Issal. Pergunta quase quantas cuecas ele usa. Só faltou perguntar isso. Sobre a viagem também, Sobre a viagem também. Pra onde que vai. Tudo. Lá tem até marcado assim, se você tá preenchendo sozinho ou se você tá recebendo a ajuda de alguém para preencher esse formulário. Aí eu preenchi lá que o Issal tava recebendo a ajuda de outra pessoa, que na verdade era eu, que tava preenchendo para ele. Então nesse formulário, gente, você vai preencher seu nome, telefone, endereço, sua idade de nascimento, todos os dados do seu passaporte, todos os seus dados pessoais, assim, tudo. Umas 10 páginas. Nossa, bastante. Eu nem lembro porque foi em 2020 que eu preenchi, porque já eu vou contar. Calma, pera! Vocês vão falar assim, nossa, em 2020 eles estão gravando o vídeo só agora. Calma, pera. Segura essa informação que você vai precisar dela. Você tem que preencher onde você trabalha, o nome do lugar onde você trabalha, o endereço, o contato deles. Se você tem vínculo estudantil com alguma faculdade, se você está estudando, na época o Issal ainda estava fazendo faculdade, então eu preenchi lá que ele estava fazendo faculdade. Qual o nome da faculdade, o endereço, o telefone deles, tudo. Se você já foi preso no país que você mora, no caso que é o Japão, ou no seu país de origem, ou em algum lugar do mundo, se você já foi preso, ou se você já cometeu algum crime aonde você foi julgado, passou por algum julgamento, mesmo que você foi considerado inocente, se você já passou por alguma situação dessa em que você foi julgado, você tem que dizer lá que você passou e fazer um breve resumo sobre o que aconteceu. Pergunta se você já teve alguma ligação com gangue, com algum grupo de guerra, se você já passou nos últimos 10 anos, eu acho, não sei, em países
países que são, assim, países que já teve certos conflitos, tipo Irã, Iraque, Afeganistão, Síria. Quando você acabar de preencher esse formulário, aí ele vai te direcionando para outras páginas, para a página onde você faz o pagamento. Na época a gente pagou, foi 17 tá agora, né? Foi 16.800 ienes, que dá mais ou menos 168, 170 dólares. Você paga no cartão de crédito mesmo. Eu acho que a única opção é cartão de crédito. Eu acho que eles não geram boleto, nada. Se não me engano, é cartão de crédito. Você põe lá os dados do seu cartão, desconta de uma vez só. E tem um detalhe: se o seu visto não for aprovado, eles não devolvem essa taxa. Enfim, você termina lá o seu cadastro, né? Efetua o pagamento do visto e agenda a sua entrevista, porque você precisa ir lá no consulado fazer a entrevista com o oficial consular. Aí eu agendei a entrevista pro Issal. Eu preenchi esse cadastro todo em maio de 2020. E eu agendei a entrevista dele para agosto, porque assim tava tudo muito cheio. Maio tava cheio, junho tava cheio, aí julho tava mais ou menos e agosto tava mais ou menos também. Falei, bom, vou agendar para agosto porque tem o feriado aqui no Japão. Então a gente pega no feriado, vai para Osaka, ele faz a entrevista, tudo bonito, né? Doce ilusão. Quando faltava 15 dias para a entrevista do Issal, chega e-mail na caixa de e-mail dele, chega mensagem no meu celular do consulado americano falando que eles tinham cancelado a entrevista dele por conta da pandemia. Aí eu falei, nossa, e agora? Porque quando você faz o cadastro, eu fiz o cadastro dele em maio. Você tem um ano para agendar a tua entrevista. Se dentro de um ano você não fizer a tua entrevista, você perde o valor que você pagou. Aí eu falei, nossa, mas e agora? Daí eles publicaram no site que como essa foi uma decisão deles, né, não foi culpa do Issal nem das outras pessoas que iam fazer entrevista, que eles iam estender esse prazo até dezembro de 2021. Porque era até o final do ano, né? Era até maio de 2021. Eles estenderam para dezembro de 2021. Prorrogou, né? Aí tá, né, passou os anos aí, tudo, essa pandemia doida, e nada desse consulado voltar a atender. Até que agora, em agosto de 2021, eles publicaram que eles tinham voltado a atender. Na verdade, eles já tinham voltado a atender, mas outros tipos de visto, não era o visto de turismo, que era a modalidade do Issal. É um B2. E eles estavam prorrogando o prazo, que eles tinham prorrogado até dezembro de 2021, eles iam prorrogar para setembro de 2022. Então, o Issal teria até setembro de 2022 pra agendar a entrevista dele. Isso sem ter que pagar de novo, né? Aí eu entrei no site, já agendei a entrevista do Issal pra agosto de 2021. Eu acho que vocês até acompanharam lá no Insta, né? Que a gente foi viajar pra Osaka, a gente foi pra Kobe e foi por esse motivo. Então eu vou falar pra vocês os demais documentos que eles pedem, né? O primeiro de tudo é o DS-160, que é esse formulário que você tem que preencher. Quando você termina de preencher, ele abre uma página que é um comprovante dizendo que tá tudo ok, que você preencheu. Você tem que tirar um print daquele comprovante e levar impresso, né? Aquele comprovante que comprova que você preencheu o DS-160. No caso, a gente fez uma impressão colorida, né? Por causa... Enfim, para ficar mais certinho, né? De repente tinha algum escrito de outra cor, aí a gente fez colorido, que é, acho que é em PDF mesmo que tava. Em PDF, E ele gera um código de barra, né? Então eles falam que esse código de barra tem que estar bem legível nessa impressão. Aí você precisa levar também um passaporte válido e todos os seus passaportes vencidos que você usou nos últimos 10 anos. Todos, tem que levar o original. Uma foto colorida, 5x5 ou 2 polegadas, é a mesma medida, né? Tem que levar essa foto colorida impressa. A do Issal a gente tirou em casa mesmo. Tem que ser o fundo branco. Pegou a cortina ali, né? Como tava batendo o sol, bateu com o celular mesmo, aí a gente foi no Combine super simples. Imprimiu. E quando você preenche o DS-160, você já tem que fazer o upload dessa foto lá no DS mesmo. Então, mas na verdade essa foto aí, ela escolheu aquela que não tava cortando, né? Porque no DS que você colocou lá, ela tava cortando a parte, não da cabeça, assim, da testa, tampo, mas né? E só toda a partezinha cortava aqui. O tampo do cabelo. Veio impressa essa que você colocou no DS e uma outra que a gente tirou outro dia, que tava pegando tudo certinho aqui, e ela pegou essa que tava certinho. Mas só que essa que tava cortando um pouquinho do cabelo dele, o site aceitou, porque quando você lança a foto, ele já mostra se aceita ou não aceita, porque tem que estar dentro dos padrões, né, aqui no recorte do rosto. Fundo branco. Pode estar de óculos. No site eles dão todas as instruções, né, de como tem que ser a foto. Daí no caso o Issal tá falando que ele levou outra foto, porque como a foto era de 1 ano e meio atrás, que foi quando eu preenchi lá em maio de 2020, eles pedem que a foto tem que ser atual, de 6 meses. Então a gente tirou uma foto nova, poucos dias antes dele
ele fazer a entrevista. E aí a gente levou as duas impressas. Outra coisa que precisa é que você tem que levar impresso a carta de confirmação do compromisso. Que compromisso esse? O compromisso que você tem de ir lá na entrevista. Então, quando você agenda a entrevista, gera, né, uma carta lá confirmando isso. Isso aí você também tem que imprimir e levar. Outra coisa que precisa, cópia de ambos os lados do Zairyu Card. Por que isso? Porque eles têm que ver que você mora aqui no Japão legalmente. Lá no Zairyu Card consta o seu endereço e o seu tempo de visto. E a gente também tirou colorida, né? Porque também colorido. De preferência leva tudo colorido, né? Outra coisa que precisa é o atestado de trabalho. Você pede lá na sua empreiteira. E tem que estar detalhado a sua posição. Então, por exemplo, operário ou operador de lift, soldador, pede para escrever lá a sua posição. O salário que você ganha. O tempo de trabalho, né? Desde quando você está nesse trabalho. E também eles precisam emitir uma autorização para férias. Ou um propósito de negócio. Porque pode ser que você está indo para os Estados Unidos para fazer negócio, né? Aí essa autorização para férias foi um pouco confusa. Porque o pessoal da empreiteira falou assim, mas como assim autorização para férias se no Japão não existe férias? Eu falei, pois é, no Japão não existe férias. Aí eu falei assim, então vocês podem escrever aí que ele tem dias de UQ, né? Dias de folga remunerada que ele pode usar para viajar. Aí o pessoal da empreiteira falou assim, não, mas por lei o UQ não pode ser usado no exterior. Se você tira o UQ, você tem que ficar dentro do Japão. Eu falei, bom, então escreve, eu falei assim pra eles, então escreve aí que ele pode viajar nos dias do Yasumi do Japão, né? Que tem no final do ano, maio e agosto, de acordo com o calendário da fábrica. Aí a empreiteira falou, tá, então a gente vai colocar assim. Daí eles colocaram que o Isao poderia viajar no final do ano, de acordo com o calendário da fábrica, que a fábrica ia parar de tal dia a tal dia, não ia trabalhar, que ele ia poder viajar. Tudo em inglês. A empreiteira já fez em inglês, porque lá na empreiteira também tem tradutor, né, de inglês por conta dos filipinos. Outro documento que precisa é a caderneta bancária. Então o Isao levou a caderneta dele atual e todas as outras que ele tinha usado antes. Próximo documento que precisa é o Gensen. Quem mora aqui no Japão sabe que o Gensen é um papelzinho pequeno aonde mostra o seu rendimento anual. Consta que o imposto tá pago, consta tudo certinho ali no Gensen, então você precisa levar. Todos os documentos que estiverem em japonês têm que ser traduzidos para o inglês. Então, por exemplo, esse Gensen eu traduzi. Só em japonês, né? Igual esse Gensen só vem... Tudo em kanji. Só em japonês, né? Tudo que o Isao tinha que estava em japonês, exceto esse papel que a empreiteira deu, porque a empreiteira já deu em japonês com inglês embaixo, porque lá tinha tradutor. Todos os outros documentos do Isao eu traduzi. Eu fiquei uma semana inteira mexendo com isso. Mas, na verdade, é super simples. Eu usei o Google Tradutor, né? Na verdade, foi uma tradução simplificada, né? Não precisou de um tradutor juramentado assim, não precisa. Você mesmo fez assim... Eu usei o Google Tradutor, porque como tava tudo em kanji, né? Eu não sei ler todos os kanjis, então eu colocava no Google Tradutor e ia digitando, né? Ia montando no computador em inglês. E aí eu ia vendo se fazia sentido, né? Pra ver se o tradutor tava traduzindo certo. Mas enfim, deu trabalho essa parte, mas tudo bem, vencemos. Bom, próximo documento que você vai precisar levar para eles é um comprovante de renda atual, que é o seu olerite. Então a gente levou dos 3 últimos meses. Eu também traduzi tudo, então a gente anexava a cópia do olerite em japonês, grampeava a tradução em inglês na frente do japonês. E o original foi levado também. O Isao também levou o original, porque caso eles pedissem, né? Se pedir, já levou tá pra na mão, garantir. Né? Na verdade, não ficou com nada. A única coisa que ele ficou foi o passaporte mesmo. O comprovante de renda atual, então, que é o olerite. Um comprovante de imposto pago, que a gente tirou na prefeitura, do imposto residencial, né, que tá pago. Acho que no Gensen também consta que o imposto de renda tá pago, né? Ali no Gensen tem todas as informações. Esse documento da prefeitura eu também tive que traduzir tudo. E aí também você pode levar comprovante se você tiver alguma propriedade e se você tiver ativos, né? Que são ativos? São investimentos, aplicações financeiras. O próximo documento que você precisa levar é a carta relatando o itinerário ou a intenção do plano de viagem. Então eu escrevi uma carta no computador, toda em inglês, escrevendo lá que ele tinha planos de viajar para os Estados Unidos, para tal lugar. Ah, mas vocês vão para esse lugar? Você já estava com passagem comprada? Não, não estamos com passagem comprada. Tanto é que estava naquele período assim, né, de tudo fechado. Tudo né? fechado, de pandemia, Então, Quando você preenche o DS-160 lá no site, você já tem que escrever a intenção do lugar aonde você quer visitar lá nos Estados Unidos. E eles pedem até um hotel onde você pretende ficar. Então você pesquisa um hotel lá no aplicativo de hotéis, coloca um hotel qualquer.
Eles querem ver qual a intenção, qual o seu plano de viagem. Não quer dizer exatamente que você vai ficar naquele lugar, entendeu? Aí, como o que eu tinha preenchido no DS-160 dele foi lá em maio de 2020, agora já era outro ano, né? Então eu fiz uma cartinha especificando. Eu coloquei que o Issal queria visitar Orlando, a Disney e... onde mais foi? Coloquei? Miami Beach. Miami Beach. Até decorou. Decorei. Até decorou. Agora Aí, se eu vou mesmo, né? Vamos ver, mas... Aí eu coloquei que a intenção era de tal dia a tal dia, que a intenção da viagem era para fazer turismo. Tudo isso você vai escrever na cartinha. E eu anexei junto nessa cartinha o calendário do nosso trabalho, para comprovar que a gente tinha aqueles dias de folga, né? Que a fábrica não tinha serviço, que tem o feriado no Japão nessa época. O próximo documento e último, né, que eu listei aqui, são documentos criminais, mesmo que tenha sido absolvido. Então, aquilo que eu já expliquei lá no começo, né? Se você teve algum problema com a justiça, qualquer ele que tenha sido, mesmo se você foi considerado inocente, mesmo se você já resolveu o seu problema com a justiça, você tem que relatar para eles. Se você já passou por isso, provavelmente você vai ter algum BO, alguma carta do juiz, traduz isso daí e leva para eles. Não adianta mentir, querer dizer que não. A gente chegou à conclusão que o oficial americano é igual a tua esposa. Quando ela pergunta, ela já sabe a resposta. Então, não minta. Tudo bem, marcamos a entrevista do senhor Issal, então. Eu falei, Issal, estuda aqui o plano de viagem, Issal. Estuda aqui o plano de viagem. E eu ficava a semana inteira assim, Issal, aonde você quer ir nos Estados Unidos? Miami Beach, Disney, né? Como você decorar essas coisas, porque se caso ele pergunte, aí você já sabe, né? A sua intenção de viagem, que é como foi preenchido no DS-160, né? Então, as informações têm que bater, né? Então, se não bater alguma coisa, eu acho que até alguma coisa pessoal, né? Que eu acho que é mais grave ainda. Eu falei, Sal, vai estudando essa cartinha aqui que eu fiz, porque ele tá com a carta lá na mão da sua intenção de viagem. Então, se ele perguntar, você tem que responder exatamente o que tá na carta, não pode ter divergência. Porque antes do Issal fazer a entrevista, a gente pesquisou na internet e achamos um canal de um cara que ele é, tipo, especialista, né, em tirar visto americano. As pessoas pagam pra ele fazer a assessoria. E esse cara, ele deu algumas dicas de coisas que já aconteceram com clientes dele, de ter o visto negado. Por exemplo, ele falou que uma vez teve uma pessoa que teve o visto negado, isso lá no Brasil, porque a pessoa escreveu na carta que tinha a intenção de conhecer a Disney, por exemplo. Estava escrito lá na carta. E quando ela foi fazer a entrevista, que o oficial perguntou aonde você tem intenção de conhecer, a pessoa respondeu que tinha intenção de conhecer Nova York. Então a pessoa teve o visto negado, porque não bateu as informações. Não pode ter divergência das suas informações. Outra coisa que esse cara relatou, que uma mulher teve o visto negado. Gente, eles investigam tudo da sua vida. Eu esqueci de falar que quando você tá preenchendo o DS-160 online, eles pedem para você preencher todas as redes sociais que você tem. Então você tem que preencher o seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, seu canal no YouTube. Você tem que preencher todas as redes sociais que você tem no seu nome e que você usa. Então eles vão investigar tudo ali da tua vida na tua rede social. E o que aconteceu com essa mulher? Ela tava indo tirar o visto de turista. Diz que ela fez a entrevista toda, bonito, perfeito. O cara que tava contando, a gente assistiu isso, né? Falou assim, eu tenho uma última pergunta pra te fazer. Por que no Facebook você participa de um grupo que chama Brasileiros que Moram em Boston? Se você só quer ser turista, por que você pertence a um grupo de brasileiros que moram em Boston? Ou seja, ele já desconfiou que essa mulher ia entrar como turista, mas que ela ia tentar ficar lá pra morar em Boston. Ou tinha grande chance disso acontecer, por isso do motivo da negação do visto, né? Esse foi um risco que ela acabou correndo e no caso do relato realmente, né, não saiu visto. Pra vocês verem como que eles investigam todas as suas redes sociais. Então, quando tava preenchendo o DS-160, né, eu já preenchi todas as redes sociais que o Issal tinha. E também lá pergunta se ele vai viajar sozinho ou se ele vai viajar acompanhado de outra pessoa e quem é essa pessoa que tem a intenção de viajar com ele. E eu preenchi lá que ele tinha intenção de viajar com a esposa dele. Aí tive que colocar todo o meu nome, todos os meus dados, tudo bonitinho. E aí, na entrevista do Issal, eu também já falei, Issal, já fica preparado para quais perguntas podem te fazer. Então, ele pode perguntar as coisas que tá aqui na tua intenção de viagem, né, datas, locais e tal. Falei, ele também pode te perguntar sobre mim, porque lá no DS-160 tá escrito que eu vou viajar junto com você. Então, o Issal, assim, ele já foi preparado na cabeça dele as possíveis perguntas que podiam vir, né, e as respostas que ele tinha que dar. Aqui no Japão, você pode escolher fazer a entrevista ou em inglês ou em japonês. São as duas línguas faladas no consulado americano. Se bem que na hora que eu fui lá, tinha informação escrita em espanhol, né? Então, não sei se teve muito, né? Procura.
muitas pessoas que falam espanhol e que dão entrada, né, faz o mesmo que eu fiz, então, né, como eles viram a demanda, de repente colocaram até uma informação ali para ajudar as pessoas, né? Eu não sei o porquê, mas tinha lá em espanhol ali do lado, sobre o cadastro das digitais, assim, né? Então, mas a entrevista mesmo, ou você escolhe fazer em japonês, ou você escolhe fazer em inglês. E aí o Isao escolheu fazer em japonês. E agora ele vai contar pra vocês como foi a experiência dele, né, de ficar cara a cara com o oficial americano. Na verdade, não caiu a ficha assim de cara, né? Foi igual eu comentei com você, mas teve uma pré-seleção ali, né, uma organização deles ali. Tinha várias pessoas, né, na verdade. Eu entrei numa salinha lá em específico. Eu acho que deve ser tipo, eu não sei se é um pré-cadastro ou se é uma peneira já, né? Porque foram 2 pessoas, né? Então, na primeira pessoa eu já entrei ali, ela já pediu os dados, daí que ela já falou para eu escolher ou japonês ou inglês. Ela já pediu, na verdade, o passaporte e a documentação, conforme aqui, que seria todos os documentos pedidos, né, para o visto americano. Ela fez uma introdução ali e pediu as digitais. Acho que só isso mesmo. Daí, como eu tava com a foto já na mão assim, daí eu perguntei para ela se ela queria a foto já, né? Passei para ela fez o procedimento e me passou pro próximo processo. Falou, só você chegar ali e tal. Aí que daí eu cheguei no segundo guichê ali, é como se fosse... O Brasil seria praticamente a lotérica. É um guichê aqui, outro aqui, né? Tem uns caixas, né? Você vai sendo atendido, tem a placa de vidro e daí você vai indo aonde que as pessoas vão te orientando. Então eu cheguei nessa próximo guichê assim, aí o cara já pediu o documento, né? O passaporte. Só que eu pensei que ele ia fazer o mesmo que ela, ou ia fazer alguma coisa assim, um outro cadastro diferente. Pra mim, a entrevista seria numa salinha fechada, ou sei lá, né? Pediu o passaporte, só o documento de passaporte, o mesmo que ela pediu, e a pastinha com os documentos, que foi o mesmo que ela pediu também ali atrás, né? Do lado. Daí que ele perguntou, né? O que eu ia fazer nos Estados Unidos, né? Foi aí nesse momento que daí caiu a minha ficha. Falei, nossa, eu já tô na entrevista, porque até então eu não sabia como seria, se ia ser ali mesmo, se ia ser numa sala diferente, né? Não sei. E por que caiu a ficha do Isao que ele já estava na entrevista com essa pergunta? Por causa da pergunta. Porque a gente já tinha pesquisado que essa é uma pergunta que ele sempre faz. Você vai fazer o quê? E você tem que responder turismo. Turismo. Você não pode ficar... o seu motivo de visto, né? Turismo. Você tem que falar conforme o seu preenchimento de 10.160. Então, como a gente já sabia que essa pergunta era clichê, quando o cara fez essa pergunta, que ele caiu a ficha, falou, nossa, eu já tô na entrevista. Aí você respondeu turismo, né? Falei, daí ele confirmou, né, certinho, né, e ele só no computador, assim, né, digitando, né? A maior parte do tempo pode-se dizer que ele ficou só digitando, assim, no computador. Não sei se ele tava preparando algum relatório ou ele tava preenchendo alguma coisa ali, né, no sistema dele. E aí, qual foi a próxima pergunta que você lembra? Aí, então, foram poucas perguntas, né, foram umas 3 ou 4 perguntas. Essa foi a primeira, a segunda, eu acho que ele já perguntou quem que vai. E eu falei pro Isao que provavelmente ele perguntaria isso, porque lá no DS 160 já estava perguntando isso. Quem vai com você? O que essa pessoa é sua, caso você vai com alguém, né? Então, tudo que ele pergunta é o que você já preencheu online. Ele só tá perguntando para ver se você responde igual, se tem divergência, entende? Então, por isso que você tem que estar bem ciente daquilo que você respondeu online para responder certo na hora da entrevista. Daí a minha resposta foi coerente, né? Foi conforme foi preenchido mesmo. E seria isso mesmo, se a gente for fazer a viagem. Daí falei que sou eu e a minha esposa, né? Aí que ele começou as perguntas sobre ela. Ele perguntou qual país, daí que eu falei que é brasileira. Aí ele ficou meio assim, ok. Você me falou que ele falou isso. Ela é brasileira, mas então ela já tem o visto? Eu lembro que daí eu passei pra ele as informações certinho da nacionalidade dela, né? Que ela é brasileira, com italiano, né? Onde ela tem o passaporte italiano. Expliquei desse jeito assim, né? E daí ele conseguiu entender e, conforme dito, né? Tá batendo com o DS 160 e o documento preenchido. Então, praticamente foi isso. Poucas perguntas, aí ele só falou assim que vai demorar 1 semana, que ia entregar e falou que terminou, né? Aquele jeito, acho que
bem japonês mesmo, né? Já fez, acabou por aqui mesmo, tal. Aí eu só agradeci mesmo e desci. Então foi muito rápido, como eu contei no relógio, né? A minha entrevista era 9h50, é isso, né? Daí 10h02 eu já desci do prédio, né? Eu liguei o celular porque a gente tem que desligar para poder entrar no consulado. Eu liguei o celular, que daí eu comecei a mandar as mensagens para você lá. Então foi 12 minutos que eu fiquei assim, subindo a escada, encontrando, né, a porta lá, que eu acho que foi no 3º andar, e daí tinha o primeiro guichê da moça lá, que eu comentei, e esse segundo guichê que era desse rapaz aí, que seria o oficial mesmo, já para fazer a entrevista. Foram 12 minutos no total, eu acho que a entrevista deve ter durado, foi poucos minutos, sei lá, 3, 4 minutos, foi poucos minutos. Então, o que a gente deduz? Que quando você vai para a entrevista, eles já sabem tudo da tua vida. Eles já pesquisaram tudo sobre você. Eles já olharam as tuas redes sociais. Então, se uma coisa que esse cara que a gente assistiu os vídeos, ele falou que pode ajudar. Se você já é uma pessoa que tem um perfil de turista, uma pessoa que já viajou bastante. Então, por exemplo, eu escrevi lá na carta que o Issal tinha intenção de conhecer a Disney. E se eles olharam o Facebook do Issal, que provavelmente olharam o meu também. Porque pediram, né, as redes sociais. Eles confirmaram que nós temos um perfil de quem vai pra Disney, porque aqui no Japão a gente já foi pra Disney 3 vezes. Nós temos um perfil de quem viaja, porque a gente já foi pra Dubai, a gente já viajou aqui no Japão pra vários lugares, já fomos pra Okinawa 2 vezes. Então já é um perfil de viajante. Se você nunca viajou, não quer dizer que você não tenha um perfil que não vai ser aprovado. Mas esse cara que tava falando, ele falou que isso pode ajudar, porque já demonstra que você tem um perfil de turista. Lá no DS-160 também, você tem que preencher todos os países que você já visitou. Gente, o Issal teve que atender o telefone, que ele recebeu uma ligação, então eu vou finalizar o vídeo para vocês. Então, lá no DS-160, você preenche todos os países aonde você já viajou. O visto, quando você vai marcar lá no site, você tem que marcar qual o tipo do visto que você quer aplicar, né? Então, o visto de turismo, ele tem a modalidade B1 e B2. O B1 é para você fazer negócios, né? Quem viaja com o propósito de business, né? De fazer negócios nos Estados Unidos. E o B2 é o visto para turismo e para atendimento médico. No caso do Issal, é o visto para turismo, só que não tinha como marcar só o B2. Ele tava junto, sabe? B1 e B2 numa opção só. Então eu marquei B1 e B2. Poderia ser que eles liberassem o visto do Issal só na modalidade B2, que realmente é só o turismo e atendimento médico, e excluíssem o B1, né, que é a parte de business e negócios. Mas não, eles autorizaram as duas modalidades, B1 e B2 junto. Também lá no site, depois que você preenche o DS, que você paga a taxa do visto e tal, aí você cai numa página que é para você pagar a devolução do passaporte, porque o passaporte fica lá com eles, porque eles têm que emitir o visto, né? Eles têm que colar o visto lá no teu passaporte. Então essa taxa, ela custou 2.000 e poucos ienes, assim, tipo 20 e poucos dólares. Também você paga no seu cartão de crédito. Aí você tem duas opções. Você pode escolher buscar o seu passaporte pessoalmente, mas só que tinha que buscar na embaixada em Tóquio, não era nem em Osaka. Mesmo se fosse em Osaka, não ia compensar a gente voltar para Osaka só para buscar o passaporte. Em Tóquio, muito menos, que é muito mais longe. E a outra opção é você pagar essa taxa, que você paga para uma empresa de transporte especializada, ter um contrato lá para você ler tudo certinho, porque passaporte é coisa séria, né, gente? Não dá para a empresa perder teu passaporte. Então a gente optou por essa opção de pagar, foi 2.000 e poucos ienes, já debitou do cartão de crédito, e a empresa entregou aqui em casa, entrega em mãos, eles não deixam na caixinha do correio, tem que ter alguém para receber. Ele pediu para assinar tudo certinho. Né? É tudo bem certinho. Então o Issal fez a entrevista na terça, na quarta veio um e-mail, né, eu acho, falando que o passaporte já estava a caminho, não foi? E na quinta chegou, na sexta de manhã chegou o passaporte, uma coisa assim, foi tipo assim, foi tudo muito rápido. Ele falou que ia demorar uma semana, mas não demorou uma semana. Aconteceu tudo na mesma semana. Com uns 3 dias o passaporte já estava aqui em casa, com o visto, com tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que ajude, né, outros brasileiros que moram aqui no Japão, que têm a intenção de viajar para os Estados Unidos. Esse visto é válido por 10 anos. E eu espero de coração, né, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui, que na medida do possível a gente tenta esclarecer. No mais, né, Issal, acho que é isso, né? É isso. Você achou que foi difícil falar em outra língua? Ou ele falou um japonês simples, claro? Você achou que deu pra se virar? Simples, né? Aí, como eu expliquei, assim, né? Pausadamente também, assim, certinho, assim. Meio do nosso jeito, assim, de explicar, assim. Também foi compreensível, então
deu certo. Resumindo, eu acho que o mais importante é você sempre falar a verdade, né? Não omitir nenhum fato. Ser coerente com aquilo que você preencheu online, porque ele vai te perguntar as coisas que você já preencheu. E todos esses documentos que a gente falou que levou, né? Só um detalhe. O Issal falou que ele só assim passou o olho, que ele nem leu muito, porque era muita coisa. E uma coisa muito importante para falar, lá no site também vocês vão encontrar todo o procedimento de como você deve se portar lá no consulado americano. Tem várias restrições, você não pode ir com relógio inteligente, como esses daqui. Você tem que levar todos os documentos em pasta transparente, não pode ser pasta colorida, não pode ser uma bolsa, você não pode levar mochila, você não pode levar bolsa. Carteira também só pode se for, acho que é 10 polegadas por 10 polegadas, né? Eles colocam até a medida da carteira. Não pode assim, nossa, não pode levar nada, assim, nada. Tem que basicamente você e tua roupa, assim, e os teus documentos em pasta transparente. Não pode levar nada cortante, nada que, né, assim, que seja considerado arma. Se você tiver com alguma coisa que é proibido, eles não têm lá um locker pra você deixar. Eles falaram que você vai ter que procurar um locker na rua, em qualquer lugar, e você tem que voltar aqui no máximo meia hora do horário da sua entrevista. Se você for guardar tuas coisas e não voltar aqui dentro de meia hora, a entrevista é cancelada. Então a gente se atentou muito a esses detalhes, né? Vamos seguir tudo certinho que eles estão pedindo, que vai dar bom. E deu. Então o resumo é esse, gente. Espero de coração que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, né? Eu sei que vocês vão perguntar quanto que precisa ter no banco para comprovar que você pode pagar por essa viagem. A gente não sabe, isso não tá escrito no site. A gente levou a caderneta e o Issal falou que ele nem olhou a caderneta do Issal. A caderneta não pediu, não. Levei tanto a válida quanto as que estava inválida, que já tinha passado, né? A gente acha que ele não olhou ali na hora, mas como eles investigam toda a sua vida, com certeza eles já deviam ter investigado a conta bancária. 3 minutos que o Issal acha que durou a entrevista, 3, 4 minutos, é praticamente impossível ele julgar se o Issal é uma pessoa apta para ter o visto ou não. Então, se ele fez esse se ele fez esse julgamento em 3 minutos, é porque ele já tinha pesquisado muita coisa antes. Então, fica aí a nossa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, compartilha com várias pessoas para que esse vídeo tenha um alcance bem grande e que as nossas dicas possam ajudar outros brasileiros também que moram aqui no Japão. Segue a gente lá no Insta, tá aparecendo aqui, @Naveraldo, que a gente tá por lá todos os dias. Obrigada por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus e tchau!